Como se comporta a maioria das empresas depois do lançamento do 5S? Muitas empresas acreditam que o lançamento do 5S é suficiente para a consolidação das três primeiras S. Esta postura provoca uma acomodação em la prática do 5S, generando o retorno para a antiga situação depois de certo tempo. As atividades de preparação para o dia de lançamento do 5S realmente promovem uma forte melhora no ambiente de trabalho. Alto material descartado, os ambientes quedam mais limpos e hasta pintados. Pero as pessoas que promovem o 5S han de entender que essas atividades são realizadas basadas apenas em entusiasmo da gente. O tipo de prática das três primeiras S, do dia de capacitação hasta o dia de lançamento do 5S, não é suficiente para que as pessoas internalicem os novos hábitos. Como a prática do 5S não se deseja apenas cambiar o ambiente de trabalho, nem a conduta das pessoas, pero cambiar suas atitudes e até mesmo seus valores. Isso solamente é possível com alta frequência de uma nova ação, ou seja, uma nova conduta. Este gráfico apresenta a conduta de desenvolvimento de 5S nas empresas que não têm plano efetivo de implantação, limitando a imobilizar seus empregados para o descarte em el dia de lançamento, crendo que é suficiente para formar uma nova cultura. Este outro gráfico apresenta a conduta de desenvolvimento das 5S das empresas que não têm auditorias como ferramenta de retroalimentação, feedback, utilizando os resultados apenas para efeito de publicação e premiação, muitas vezes também preocupada somente em promover uma competência interna. Na prática, estes gráficos demonstram o seguinte. Primeiro, algumas empresas cometem o erro em implantar 5S de maneira radical, basada em uma forte estrutura promocional. Não entendem que há um período de incubação necessário para que as atividades iniciais do 5S penetrem nas pessoas, fazendo parte de seus hábitos. Segundo, generalmente é a área que melhora rápido, empeora rápido também. Por isso, quanto mais sólida é a execução das três primeiras S, mais sólido é o processo de implantação. Terceiro ponto, o dia de lançamento do 5S ou dia D é o momento de maior motivação do programa em la empresa. Isso é explicável mesmo em empresas que cuidam para manter o 5S em el dia a dia. Dificilmente haverá uma sinergia mais forte para o programa que a verificada em el dia a dia. Pero, a falta de um plano para a condução do 5S depois desse dia é o fator responsável por esse problema. Quarto ponto, o descarte solamente é iniciado e concluído em el dia de la grande limpeza. Quinto ponto, depois da grande limpeza, as áreas voltam à antiga situação, ou seja, acumulação de suciedade e de material obsoletos. Outro ponto importante, há um momento que os líderes da empresa e o coordenador de 5S percebem o problema e voltam a promover o 5S em la grande maioria, fazendo uma nova grande limpeza. Outro ponto, depois da segunda grande limpeza, há uma pequena melhora, pero não há uma sustentação e o nível volta gradualmente ao anterior com algumas melhoras eventuais. Outro ponto, onde havia um alto nível apenas do programa 5S, mesmo com uma implantação deficiente, há uma melhora porque as pessoas já têm um nível condutual adelantado. Os dois gráficos que eu vou apresentar agora evidenciam a conduta de desenvolvimento de 5S em empresas exitosas em sua implantação. Mire esse gráfico. E agora esse outro. Bem, evaluando esses gráficos, chegamos às seguintes conclusões. Hasta o lançamento do 5S, a conduta das empresas que têm sucesso comparado com as que fracassam é idêntico. Isso significa que não é possível estimar o êxito ou fracasso do 5S apenas por el sucesso de los passos de estruturação, capacitação, descarte e lançamento. Segundo ponto, o descarte de material ha sido iniciado paralelamente à capacitação, intensificando-se com a limpeza em el dia de lançamento do 5S.
Tercera conclusão, después de la gran limpieza, hay una tendencia de reducción del nivel obtenido, principalmente porque el proceso de descarte que continúa después de ese día promueve una cierta desorganización. Debido a la necesidad de demostrar que las áreas están bien organizadas en el final del día de la gran limpieza, alta gente esconde lo que es posteriormente descartado. Outra conclusão, um fenômeno que também ocorre em empresas que implementam o 5S de maneira bem estruturada é o aumento de rigor em las autoevaluações, resultado natural de la maior visão crítica que as pessoas passam a ter com a prática del 5S. É comum observar que, apesar de algumas áreas passarem por melhoras durante um período, o resultado da avaliação, ou seja, da auditoria, não está diretamente proporcional ao avanço físico. Esse fato deve ser tratado como natural, tomando o cuidado de não haver desmotivação por parte dos equipos de trabalho. Outra conclusão, uma implementação sólida do 5S assegura a melhora contínua, resultado dos processos de avaliação e promoção. O modelo que apresento para vocês objetiva consolidar a prática das três primeiras S, SEIRI, SEITOM e SEISO, para depois ser sistematizadas e aplicadas as ações das duas últimas S, SEIKETSU e SHITSUKE. A explicação para isto é por conta de dois fatores. Primeiro, é difícil exigir um câmbio efetivo da atitude das pessoas sem que elas tenham passado por um câmbio de conduta, eliminando os problemas básicos de seus ambientes de trabalho, como o mantenimento dos recursos obsoletos, inadequados, innecessários, improvisados, excessivos, mal conservados, desorganizados e ambientes também sujos. Segundo ponto, é que é difícil avaliar a atitude das pessoas que trabalham em um ambiente fisicamente desfavorável, quando todavia não estão conscientes e incomodadas com tal situação. E este último gráfico apresenta o nível de esforço de uma equipe de trabalho de acordo com o nível de 5S de sua área. O passo temprano é quando a área está em um nível abaixo de 50%. E nesta fase, os problemas são, em la maioria, de ordem cultural, e para as melhoras é necessário uma forte indução coletiva, ou seja, um forte elemento de marketing que provoque um movimento coletivo baseado mais em entusiasmo que em la consciência das pessoas. O passo convencional está entre os níveis de 50% a 70%. E nesse intervalo, há necessidade de se eliminar problemas básicos de conservação e de melhorar a ordem e a limpeza do setor, partindo de uma consciência individual, ou seja, nesta fase, muitas melhoras são feitas por meio de cambios de conduta individual. O passo de consolidação está entre 71% a 90%. É nessa fase que a prática del 5S se consolida, pero para obter avanços dentro do próprio intervalo, há que seguir com as auditorias, com os elementos promocionais e com o ataque aos problemas mais crônicos, ou seja, aqueles que não se eliminam se não se atacar sua causa raiz. O passo de excelência está arriba de 90%. Não considerar excelência como sinônimo de perfeição. Para chegar nesse passo, há necessidade de uma consciência coletiva maior, porque a falta de comprometimento de uma pessoa pode fazer o nível do setor cair. Para se chegar a esse passo, é imprescindível a búsqueda de referências em outras áreas, unidades e empresas. É bom destacar que deve haver a prática contínua de elementos promocionais para evitar que as pessoas quedem em uma situação de comodidade e facilmente volvam a intervalo inferior.